Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 1. Todos os homens têm seus próprios ideais de bem-aventurança. Esses ideais são muitas vezes totalmente contrários ao dito que nosso Salvador proferiu em seu Sermão da Montanha. Eles consideram abençoados aqueles que são fortes na saúde, que são abundantes em riquezas, que são honrados com fama, que são encarregados de comandar, que exercem poder, aqueles de fato que se distinguem aos olhos de seus semelhantes. No entanto, não encontro essas pessoas chamadas de bem-aventuradas ou abençoadas na palavra de Deus, mas muitas vezes as almas humildes que podem despertar piedade em vez de inveja são parabenizadas pelas bênçãos das quais são herdeiros e das quais logo desfrutarão. Para o penitente não há voz tão agradável como a do perdão. Deus, que não pode mentir, Deus que não pode errar, nos diz o que é ser abençoado. Aqui ele declara que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado está encoberto. Este é um oráculo que não deve ser contestado. Pecado perdoado é melhor do que riqueza acumulada. A remissão de pecados deve ser infinitamente preferida antes de todo o brilho e brilho da prosperidade deste mundo. A satisfação das paixões da criatura e dos desejos terrenos é ilusória, uma sombra e uma ficção, mas a bem-aventurança do justificado, a bem-aventurança do homem, a quem Deus imputa a justiça é substancial e verdadeira. Quão aptos somos para dizer em nossos corações: se Deus Adão nunca tivesse caído, pois abençoado deve ser o homem que nunca pecou. Se algum homem pudesse ter alcançado uma vida perfeita, que merecesse elogios das mãos de Deus, a bem-aventurança certamente brilharia ao seu redor como uma aureola. Aos seus pés a terra floresceria, em suas narinas o ar exalava doces odores. Seus ouvidos seriam regalados com o doce canto dos pássaros, conteúdo de fato. As montanhas e colinas começariam a cantar, e todas as árvores do campo bateriam palmas para multiplicar suas entradas para a felicidade. Mas não é de tal felicidade imaginária que nosso salmista sagrado adora cantar, porque por mais verdadeiro que seja, seria uma mera zombaria contar a nós que estamos tão profundamente caídos de doces delícias que somente aqueles que nunca caíram poderiam conhecer. Esse tempo de provação acabou. Nós, da raça mortal, fomos provados, julgados e condenados há muito tempo. Não nos é possível agora ter a bem-aventurança da inocência incorrupta. E ainda assim, graças a Deus, a bem-aventurança ainda é possível para nós, por mais pecadores que sejamos. Podemos ouvir a voz dos sempre abençoados, por Deus declarando que somos abençoados. Sua misericórdia pode garantir o uso do que nosso mérito nunca poderia ter conquistado, pois assim está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A garantia total. Agora, as observações que dirijo a você serão muito simples, mas se eles chegarem a nós como verdadeiros e pudermos apreendê-los com a fé viva, eles não serão menos gratificantes para nós porque parecem comuns. Primeiro, perdoado há perdão com Deus. A transgressão pode ser perdoada. É falado aqui não como um voo de fantasia ou um sonho poético. Não é uma circunstância imaginária ou possível, mas é descrita como um fato que ocorre e tem sido o destino feliz de alguns que conheceram seu doce alívio e sentiram sua estranha felicidade. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Não tome as palavras com todo o seu peso de significado, pois embora ensinada em nossos catecismos, incorporada em nossos credos e admitida em nossa conversa comum sobre assuntos religiosos, a crença no perdão dos pecados nem sempre é sincera. Quando a culpa do pecado é sentida e o fardo do pecado fica pesado, e quando a ferida fere e está corrompida, como diz o salmista, tendemos a duvidar da possibilidade de perdão, ou pelo menos de nosso próprio perdão. Sobre profunda convicção de pecado e um senso de hedriondez peculiar de nossa própria culpa, há uma névoa e mais do que uma névoa espessa, que esconde a luz dessa doutrina de nossa visão. Pensamos que todos os homens são perdoáveis, exceto nós mesmos. Podemos crer na doutrina do perdão do pecado para blasfemadores, ladrões, bêbados e até mesmo para assassinos. Mas há alguns agravamentos particulares no pecado que cometemos que nos parece não admitir lugar de arrependimento, não encontrar nenhuma promessa de absolvição. Assim,
Escrevendo coisas amargas contra nós mesmos, nos tornamos nossos próprios acusadores e nossos próprios juízes. E parece que nos tornaríamos nossos próprios carrascos. Em nossa distração, somos propensos a duvidar de que nossa transgressão possa ser perdoada. E amados, não tenho certeza de que aqueles de nós que são salvos às vezes não têm dúvidas sobre esta grande verdade. Embora eu saiba que estou salvo em Cristo, às vezes quando olho para trás em minha vida, e especialmente me detenho em algumas chamas escuras que Deus perdoou, mas pelas quais nunca poderei me perdoar, a pergunta me ocorre, e é assim, isto está realmente apagado? Era tão carmesim, tão escarlate, pode ser que a mancha tenha desaparecido completamente. Sabemos que sendo lavados no sangue de Cristo, somos mais brancos que a neve, mas nem sempre nossa fé pode realizar o perdão dos pecados enquanto nosso coração e consciência resolvem a fragrância de sua culpa. Não deveria ser assim. Devemos ser capazes de suportar, ao mesmo tempo, uma visão do pecado em todo o seu horror e uma visão completa do sacrifício pelo pecado em toda a sua santidade e aceitação a Deus. Sentir que somos culpados e fracos, perdidos e arruinados, mas para acreditar que Cristo não é apenas capaz de salvar ao máximo, mas que Ele nos salvou para confessar nossos crimes, enquanto nos lançamos sem questionar em seus braços abençoados. Eu confio que podemos fazer isso, mas infelizmente, uma mosca pode encontrar seu caminho para o pó da pomada mais doce. Um pouco de loucura pode manchar uma boa reputação e uma dúvida indignada pode manchar a fé mais pura. Portanto, pode ser proveitoso lembrar até mesmo ao homem perdoado que o perdão dos pecados é possível, que o perdão dos pecados é apresentado no Evangelho como a bênção da aliança, que o perdão dos pecados é propriedade de todo crente em Jesus, que seu pecado foi embora, total e irreversivelmente, e que para ele todo tipo de pecado foi perdoado, apagado e eliminado por meio do precioso sangue de Jesus, visto que ele acreditou no grande sacrifício propiciatório de Deus. Talvez tenha entrado neste santuário esta noite algum cristão professo que, embora seja um verdadeiro filho de Deus, manchou sua profissão de fé. Pode ser, meu querido amigo, que sua fraqueza, vergonha e confusão de rosto, você tenha abandonado a Deus e caído em pecado. Você sabia melhor, você que instruiu outros, você que teria denunciado tal conduta com grande severidade em seu semelhante, você mesmo caiu na transgressão, e agora você está consciente de que tanto o pecado quanto os seus resultados são muito amargos. Você está doente sobre a vara, seus ossos foram quebrados, doloridos, e talvez enquanto eu estou falando, parece que minhas palavras os estavam desarticulando novamente onde houve uma pequena cura. Amado irmão ou irmã em Cristo, se o seu pecado for um pecado público, um pecado grave, um pecado negro e imundo, se for um pecado que a consciência não pode tolerar nem por um momento, um pecado que o povo de Deus deve detestar, mesmo que seja em você que é querido por eles, deixe-me rogar-lhe que não sofra o engano do pecado para levá-lo ao desespero. Na angústia do remorso, não fuja do propiciatório. Não duvide que o Senhor ainda está pronto para perdoá-lo. Não permita que Satanás o convença de que você cometeu um pecado que é para a morte. Não, venha para a cruz de Cristo. O sangue de Jesus era real e foi realmente derramado para lavar o pecado real. Não um pecado abstrato, como falamos dele aqui, mas o pecado concreto, como você o cometeu. Um pecado como o seu. Não seu pecado, aquele pecado especial, aquele pecado degradante, aquele pecado que você tem vergonha de mencionar, aquele pecado que faz você agora, mesmo ao pensar nele, abaixar a cabeça e chorar. Conheça a verdade de que seu pecado é perdoável. E você me pergunta por que eu tiro essa inferência do meu texto. Respondo o que foi escrito por Davi, quando seus crimes eram complicados, seu caráter corrompido, e seu caso parecia além da possibilidade de cura. Livra-me da culpa do sangue, ó Deus. Seja qual for o seu pecado, dificilmente pode ter exercido a atrocidade dele. Você sabe como ele acrescentou o pecado a pecado. Você sabe quão alto ele estava e o quão baixo ele afundou. E você sabe quão docentemente ele poderia cantar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ela brilha mais claramente agora do que nunca antes. O pecado é perdoável. O Senhor Deus é misericordioso e misericordioso. Ouça o convite celestial. Venha agora, vamos raciocinar juntos. Embora os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Embora sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a neve.
Eu mesmo, sou o que apago as tuas iniquidades por amor do meu nome. Não me lembrarei dos teus pecados. Com tal proclamação incomparável de perdão perfeito, deixamos este ponto. Confiamos, no entanto, que você não deixará até que tenha provado sua preciosidade e seu poder. Observe agora que o perdão, sendo provado, segundo a bem-aventurança, pode ser apreciada. Tanta tristeza vem de um sentimento de pecado que não é fácil para um penitente considerar o prazer como ao seu alcance, ou para um criminoso imaginar que a alegria pode se tornar sua condição habitual. Como já ouvi um homem dizer: se Deus me perdoasse, não acho que poderia ser feliz. Tal é o meu pecado, que embora devesse ser afastado, a lembrança me perseguiria, a desgraça me distrairia, minha própria consciência me confundiria. Eu nunca poderia me misturar com os abençoados. Não é exatamente isso que o filho pródigo disse: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados? Ele não conseguia pensar tão bem em seu pai a ponto de supor que poderia recebê-lo novamente em seus afetos como filho. Portanto, ele ficaria contente em aceitar o jugo do serviço e em ser um servo contratado de seu pai. Não um servo nascido em casa, embora estes fossem bastante comum entre os judeus, mas um servo contratado disposto a estar até mesmo com a classe mais baixa de servos, para que ele pudesse viver na casa de seu pai. Eu sei que esse é frequentemente o sentimento das almas humildes, mas olhe para o texto e observe a bendita verdade que ele ensina. Vocês podem não apenas ser perdoados, meus queridos amigos, mas também podem desfrutar, apesar de seu pecado passado, bem-aventurança mesmo na terra. Olhe para cima através dessas lágrimas. Todos eles podem ser enxugados, ou devem continuar a fluir em uma longa vida de penitência, se não caírem sobre os pés do Salvador, que você deseja lavar com as lágrimas de seu afeto e enxugar com os cabelos de sua cabeça. Você descobrirá que essas lágrimas são gotas preciosas que você não precisa lamentar. Embora o arrependimento evangélico possa ser comparado a ervas amargas em um aspecto, para serem comidas lamentando, ainda em outro aspecto não há graça tão doce quanto o arrependimento. No céu, é verdade, eles não se arrependem, mas aqui na terra bem se tornam os santos. É doce aqui embaixo sentar e chorar o coração em tristeza pelo pecado, ao pé da cruz de Cristo, dizendo: com minhas lágrimas eu banho seus pés. E embora tenhamos acabado com isso quando chegamos àquelas praias bem-aventuradas. Meus queridos amigos, vocês podem supor que com arrependimento sincero sempre leva a um grande exame do coração. Não pode ser abençoado, mas realmente é assim. O arrependimento, como já dissemos, é uma doce graça. Você se lembra que o filho pródigo derramou suas lágrimas, suas melhores lágrimas, no coração de seu pai e soluçou: Pai, eu pequei. Que lugar para o arrependimento é o seio de Deus, com seu amor derramado no coração, fazendo você se arrepender e levando você a dizer: como pude pecar contra um Deus tão bom? Como eu poderia ser um inimigo de alguém que é tão cheio de graça? Como eu poderia fugir e gastar meus bens com prostituta, quando aqui estava o profundo cuidado de meu pai pelo meu bem-estar? Como eu poderia escolher o amor vil deles, quando um amor tão puro, tão verdadeiro, tão constante estava esperando por mim? Pode ser não impedirá que você seja abençoado, mas provará ser uma corrente que contribui para a bem-aventurança de sua experiência. A lembrança de seus pecados o persegue, e você sente que sempre abaixará a cabeça como alguém a quem o perdão não pode purgar. Não foi assim que o apóstolo Paulo refletiu sobre seus muitos pecados. Embora ele lamentasse a maldade de seu coração e se envergonhasse do mal que havia cometido, sua humildade, depois que ele se converteu, assumiu a forma de gratidão, animando sua alma com um impulso mais vivo. Enquanto confessava que era o principal dos pecadores, ao mesmo tempo, no mesmo fôlego, ele disse: esta é a palavra fiel e digna de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Com próprias enfermidades poderia exclamar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No entanto, confiante em sua redenção completa, ele poderia acrescentar: dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Além disso, lançando o desafio a todos os seus acusadores, ele pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nenhum campeão mais ousado, mais triunfante da graça divina que aquele apóstolo, que antes era um blasfemador, perseguidor e injurioso, mas agora se regozija em dar testemunho. Obtive misericórdia para que em mim Jesus Cristo pudesse manifestar por todo o tempo sofrimento como um padrão para aqueles que devem acreditar nele para a vida eterna.
Ainda que suas ofensas passadas nunca tenham sido tão graves e sua vergonha presente deva picá-lo com a tristeza tão pungente, ainda assim com emoções de bênção você provará o plena bem-aventurança do homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Parece-me que ouço alguém dizer: poucos homens caíram mais profundamente em pecados do que eu. Se convertido, poderia ser apontado como ilustre monumento da graça divina. Ainda assim, com vaidades que amadureceram em vícios e loucuras passageiras que cresceram em maus hábitos positivos, não é provável que eu alcance a mesma eminência da graça daquele que foram treinados desde a infância no santuário, e nunca viveram uma vida dissoluta ou arriscaram a morte desesperada como eu fiz. Deixe-me assegurar-lhe que esta é uma grande falácia. As alturas da glória estão agora abertas para aqueles que uma vez mergulharam nas profundezas do pecado. Não diga, escravo de Satanás, que você não pode ser soldado da cruz. Você pode ser um soldado heróico. Tu podes ganhar uma coroa de vitória. Porque você precisa ser fraco na fé. Tu não podes ser languido no amor. Grande pecador como tu és, tem nisso uma espécie de vantagem. Amarás muito porque muito te foi perdoado. Certamente, se teu amor for mais caloroso do que o dos outros, tu tens a fonte principal do zelo, a força mais poderosa dentro de ti para moldar o teu curso futuro. Em vez de ser menos do que os outros, você deve procurar superar todos eles, não por emulação carnal, mas por conflito sagrado. Conselho-te, pobre pecador. Quando vieres a Cristo, não tentes esconder-te em algum canto obscuro, mas vem para a luz, para que eu possas ter comunhão próxima e íntima com teu Senhor, pelo amor que tens para com Ele. Mostra bondade para com os seus cordeiros, por tua generosidade para com os seus discípulos, mostra a tua gratidão ao Mestre. Rancor nenhum serviço, esteja pronto para gastar a ser gasto, e entregue-te como sacrifício vivo àquele que te redimiu de teus pecados e te restaurou em seu favor. Eu gostei do que alguém me disse hoje quando eu estava vendo os inquisidores que estão procurando se associar a nós. Pela graça de Deus, disse ele, vou tentar compensar o tempo perdido. Que esta seja a sua resolução, queridos amigos. Se você é chamado pela graça quando o dia já passou e o tempo em que você pode esperar servir ao seu Senhor está ficando curto, não desperdice uma oportunidade, mas ocupe-se com todo o seu coração e alma na obra da fé e no trabalho de amor pelo Senhor Jesus. Alguns de nós eram chamados na primeira ou segunda hora do dia, e quando ainda éramos crianças encontramos algum emprego na vinha. Ainda assim não podemos separar Cristo como faríamos. Eu gostaria de ter 1000 línguas para expressar seu amor e viver 1000 vidas para proclamar sua graça entre os filhos dos homens. Mas quanto a você, cujo tempo deve, no curso da natureza, ser tão curto, vocês que deram tanto de suas vidas a Satanás, não deixe que Cristo agora esteja adiado com o fim do mundo, mas deem a ele o melhor de seu amor. E quanto à questão do prazer, não posso acreditar por um momento que quando um grande pecador é abençoado com a grande perdão, ele deixe de ter a plenitude da alegria que um benefício tão divino deve excitar adequadamente. Minha observação tem sido que a alegria daqueles que foram graciosamente perdoados, depois de terem transgredido muito mais do que ficar aquém da alegria daqueles que são gradualmente trazidos à liberdade do Evangelho. Não, meu mestre, não o julgará para ocupar um segundo posto. Aquele que era estrangeiro por nascimento e inimigo de Deus em rebelião aberta, terá todos os direitos de cidadania e participará de todos os privilégios dos santos. Nem aquele que, como Samuel, foi iluminado em seu leito na infância pelas lâmpadas do santuário, é mais bem-vindo ao conselho do Pai do que o filho pródigo que voltou. Tal bem-aventurança está reservada para algum de vocês. Você caiu, você perdeu seu caráter, você abafou a voz de sua própria consciência, você perdeu todo o título de autorrespeito. Mas, por Cristo redimido, em Cristo restaurado, esta bem-aventurança infinita será sua porção. Você foi expulso da igreja? Seus irmãos foram obrigados a se retirar da comunhão com você por causa de seu pecado flagrante? Você vai ser condenado, ou você foi condenado por um crime e sofreu uma pena de prisão? Ainda há bem-aventurança possível para você. Pode ter se desviado aqui alguém do que Rebil vagou muito longe. Embora você tenha perdido o seu bom nome, eu simples e sinceramente aponto para você
os meios pelos quais você ainda pode transformar sua vida arruinada em uma vida abençoada. Glória a Deus e paz para sua própria alma seguirão imediatamente sua confiança no sacrifício de Cristo. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não te parece que esta é a própria fonte de todas as bênçãos? Tu vens aqui para a nascente do grande e largo rio das misericórdias. Aqueles de vocês, portanto, que acreditam no perdão dos pecados não devem ficar satisfeitos até que tenham os títulos de propriedade. Desfrutem da posse e deleitem-se na bem-aventurança desta reconciliação com Deus. Se eu sou um cristão, disse uma irmã, para mim hesitante, mas eu não gosto desse feio, acrescentou ela, eu devo me livrar dele. Então ele orou ao Senhor, quem não haja entre mim e ti. Eu gostaria de você orasse da mesma maneira. Aqueles horríveis são mosquitos espirituais que nos picam e perseguem. Eles são como pedras no sapato e você não pode viajar com eles. Ouça o que Davi diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ainda ampliando o nosso último ponto. Terceiro, que o estado de perdão é evidentemente um estado de bem-aventurança, que nos lembramos do contraste que envolve. Pergunte ao pecador consciente de sua culpa e penalidade, que está se lamentando e clamando: Deus seja misericordioso comigo, pecador. Deleite e regozijo. É realmente abençoado ter o pecado perdoado, mas quão miserável enfrentar sua infâmia, sentir sua malignidade, temer sua terrível penalidade. Testemunho uma alma em desespero. Isso é uma visão terrível. Acho que preferiria caminhar 80 quilômetros ao ver uma alma desesperada. Eu vi vários desses trancados na jaula de ferro. Você pode falar e tentar animar. Pode até confortar, mas não adianta. Nenhuma promessa pode confortar. O próprio evangelho parece não ter encanto. Você deveria fazer a pergunta a uma alma desesperada: seria uma bênção ter o pecado perdoado? Afiada, rápida e dedicada seria a resposta. Acho que preferiria caminhar 80 quilômetros a ver uma alma desesperada. Não apenas os lábios. O coração se espessaria em cada músculo do rosto, em cada membro do corpo. Os nervos vibrando de alegria, os olhos brilhando com o brilho do céu. Pergunte aos pecadores moribundos, atormentados pelo remorso com a lembrança de suas vidas e cheios de pavor com a perspectiva do futuro, se não é uma bênção ter os pecados perdoados. Embora eles possam ter brincado até agora, a hora da morte proíbe a dissimulação. Agora as vaidades do tempo possam como uma sombra, e as realidades da eternidade surgem como um espectro. Tarde demais. Eles choram tarde demais. Se tivéssemos fugido para Cristo antes, se tivéssemos voltado nossos olhos para Ele nos anos passados, a esperança teria nos animado nesta extremidade. Mas não é a morte que eles temem tanto quanto o pós-morte. Não apresenta dissolução, mas deve dizer a danação que pode seguir. Pecado não perdoado. Quem pode pintar a frase que deve cumprir? Deveríamos perscrutar. Aquele mundo onde os espíritos perversos são atormentados sempre ali fazem a pergunta: seria uma coisa abençoada ser perdoado? Você pode adivinhar a resposta. Rogo-te, amigo, e não tente o terror para ti mesmo. Não brinque com súplicas amáveis, sabe que é traição fazer isso. O perdão rejeitado recairá sobre sua própria cabeça. Você lamentará na miséria, eterna misericórdia, e por uma obstinação foi inútil. Abençoado deve ser aquele cujos pecados são perdoados, pois isso o capacita a escapar da horrível condenação do impenitente. Mas você terá uma testemunha mais próxima. Você sabe, como um fato registrado nos evangelhos, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. Você também sabe, pelo testemunho dos Atos dos Apóstolos, que seus nomes, pela fé em seu nome, são investidos no tempo do poder. Pelo ministério do Espírito Santo, pode-se ouvir agora, como nos tempos antigos, uma voz de autoridade divina dizendo: teus pecados te são perdoados, vá em paz, no domingo anterior. O doce alívio, a calma crença e a verdadeira bem-aventurança daquele homem eram tais que você podia vê-lo brilhando em seus olhos e animando todas as faculdades de seu ser. Todo homem estava tão cheio de alegria que não sabia como se conter. O rumo de toda a sua conversa era: encontrei a Cristo, alcancei a vida eterna. Confiei em Jesus, estou salvo. Sua alegria, embora expressa em parte, era indescritível. Simpatizei com sua êxtase, lembrando que era assim comigo. Eu queria dizer a todos que Cristo era precioso e capaz de salvar.
Oh, sim, o jovem convertido é uma boa testemunha, embora o velho cristão seja tão bom quanto. É uma coisa abençoada ter usufruindo por 50 anos do perdão dos pecados. Estou pensando em chamar alguns de nossos veneráveis amigos aqui para prestar seu testemunho. Tenho certeza de que eles não gaguejariam, ou se tivessem perdido o poder de falar pronta por causa da enfermidade da carne. Seu testemunho seria sólido e vigoroso, pois eles diriam sem hesitação quão abençoada é aquela cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu gostaria de ter tempo para mostrar a você que o perdão do pecado não é apenas abençoado por si, mas, quarto, todos os seus acompanhantes ajudam a inchar a maré de bênção. 1000 felicidades seguem em seu rastro. Aquele que é perdoado é justificado, absolvido, vindicado, enviado sem mácula ou mácula em sua reputação. Ele é regenerado, vivificado, revigorado e trazido à novidade de vida. Mas ainda ele é adotado, iniciado em uma família divina, investigado de um novo relacionamento e feito herdeiro de uma herança vinculada pela promessa. A obra de santificação iniciada nele, aqui um dia será completamente aperfeiçoada. Aquele que é perdoado foi eleito antes da fundação do mundo. Ele foi redimido com o precioso sangue de Jesus. Para ele, Cristo permaneceu como seu patrocinador, fiador e substituto no tribunal de justiça. Para o homem perdoado, todas as coisas se tornaram novas. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e o fez sentar-se com eles nos lugares celestiais. Ele é o mesmo agora, um filho e herdeiro, um filho de Deus, um príncipe de sangue imperial, um sacerdote e um rei que reinará com Cristo para todo sempre. Aquele que é lavado no sangue precioso é favorecido além de qualquer palavra que eu possa encontrar para expressar isso. 10.000 bênçãos são sua porção. Quão precioso, tão perdoado, pode exclamar. Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Mas, quinto, a bem-aventurança do homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, será vista principalmente no próximo estado. Aquele espírito desencarnado, sem mácula ou mácula, lavado e embranquecido no sangue do Cordeiro, passa sem medo para o mundo invisível. Não treme, embora apareça diante dos olhos da justiça. Nenhum prêmio pode vir para a alma perdoada, exceto este. Vem, bendito de meu Pai, herdai o reino preparado para ti. Damos sua carne para ser o alimento da palavra, e sua pele pode apodrecer até virar pó. Mas embora os vermes destruam seu corpo, ainda em sua carne ele verá a Deus, a quem seus olhos verão por si mesmo, e não por outro. Fiquei surpreso há pouco tempo quando ouvi um bom pastor de pé ao lado do caixão, ou um ministro honrado dizer: não há nada de nosso irmão. Não é assim, pensei. Os corpos dos santos foram comprados por Cristo. Embora a carne e o sangue não possam herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção, ainda assim haverá uma mudança tão maravilhosa no corpo do pecador perdoado que o mesmo corpo mudado, mas ainda o mesmo corpo será reunido com o espírito desencarnado para habitar à direita de Deus. Ouça, ouça a trombeta soar. Ó, meus irmãos, só podemos falar em prosa. Essas grandes cenas todos nós veremos. Passaremos então de outra maneira. A trombeta soa. O eco chega ao céu. O inferno se assusta com o som de seu domínio inferior. Esta terra trêmula é toda a atenção. O mar entrega seus mortos. Uma grande nuvem branca vem navegando em terrível majestade. Sobre ela há um trono, onde Jesus se senta em estado. Mas seu coração não tem motivo para tremer, cujos pecados estão todos perdoados. Bem, a alma resgatada pode ficar calma em meio à pomba daquele dia tremendo, porque aquele que está sentado no trono é o Filho do Homem, em cujo sangue fomos lavados. Olha, este é o mesmo Jesus que disse: eu te perdoei. Ele não pode nos condenar. Descobriremos que ele é nosso amigo, a quem outros consideram seu juiz. Bem-aventurado é aquele que é perdoado. Veja como 10.000 vezes 10.000 outros, puro como ele e como ele mesmo, que lavou suas vestes e as branqueou no sangue do Cordeiro. Ele ascende à cidade celestial. Um homem perfeito em corpo e em alma, para habitar para sempre lá. Ouça as aclamações de 10.000 vezes 10.000, o som dos arpistas tocando suas harpas e a música que é como grandes águas. Escreva assim, escreva agora. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, porque eles descansam de seus trabalhos, e suas obras os seguem. Mas duplamente abençoados são eles, porque ressuscitam dos mortos. Uma vez eles foram pecadores lavados em sangue, mas então em corpo e alma eles terão vindo, através do sangue precioso, para ver Jesus face a face.
Oh, como eu gostaria que todos nós conhecêssemos essa bem-aventurança. Busquem, amigos, busquem, é para ser encontrado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Sinto-me especialmente encorajado a pregar o Evangelho esta noite, porque acabo de ver alguns que se converteram recentemente. Há ouvintes do Evangelho entre vocês que têm me ouvido por muitos anos. Muitas vezes temi que, no meu caso, eu tivesse trabalhado em vão. Mas tenho grande esperança agora em relação a alguns de vocês. O Senhor continue trazendo os antigos ouvintes de 8, 9 e 10 anos de idade. Eu oro para que o Senhor salve cada um de vocês e o traga para o redil. Anseio poder apresentar todos vocês perante a face de meu mestre com alegria. Mesmo que você vá e se junte a outras igrejas e sirva ao Senhor em outro lugar, isso não me causará tristeza ou arrependimento. Mas Deus proíba que qualquer um de vocês despreze a misericórdia, rejeite o Evangelho e morra em seus pecados. Que você prove a bem-aventurança do perdão, e então nos encontraremos uma congregação ininterrupta diante do trono. O Senhor conceda isso por amor de seu nome. Um homem.